que eu tinha. Como é que começou essa história, tá? Há cerca de 4, 5 dias, o Vasco da Gama olhou para o Inestrosa, que é um jogador de 23 anos, colombiano, é um jogador que se destacou bastante no Atlético Nacional, acabou sendo revelado pelo América de Cali, depois passou pelo Palmeiras, foi para o Columbus Crew lá na MLS, voltou para o Atlético Nacional aqui na Colômbia, e aí ele se destacou de fato como um jogador que era para ser observado, até vestiu camisa de seleção colombiana também. O Vasco tem interesse nesse jogador desde o meio de 2025, até mesmo antes de chegar o Admar Lopes, quando o Carlos Amodeu ali acumulava funções, e esse jogador ele foi mapeado pelo departamento de futebol do Vasco, mas ele principalmente foi olhado como um alvo pelo presidente Pedrinho e também pelo diretor Felipe, que entendiam o Inestrosa como um jogador de velocidade, de força física, de juventude e que poderia não só entregar o futebol no momento para o Vasco da Gama, ou seja, ter um ganho esportivo, mas também ser um jogador que futuramente poderia ser vendido, justamente porque é muito jovem, viria para o futebol brasileiro, a tendência é que ele se valorize, então o Vasco tentou contratar o Inestrosa. Naquela ocasião, ele estava muito valorizado, inclusive foi depois do primeiro semestre de 2025 que ele arrebentou nos jogos aqui, até contra brasileiros, como o Internacional, Bahia, enfim. Então ele estava muito valorizado naquele momento e o Atlético Nacional chegou a recusar propostas de 8, de 9, de 10 milhões de euros pelo Inestrosa. Só que, virando o ano, o Inestrosa praticamente acertou a sua ida para o Boca Juniors. Nos últimos 4 ou 5 dias, essa ida travou um pouquinho, por algumas coisas em relação aos seus empresários. O próprio Atlético Nacional, naquele momento ali, não respondeu a algumas situações do Boca Juniors. E o Vasco, que já vinha monitorando essa situação há muito tempo, olhou e falou assim: opa, é a nossa oportunidade. É a oportunidade que a gente tem de conseguir trazer o Inestrosa para o Vasco da Gama. Só que a peça crucial, o cara que foi a chave disso, e isso é uma informação nova e exclusiva que eu estou dando aqui para vocês, se chama Fernando Diniz. No momento em que o Fernando Diniz pega o telefone, ele não avisa nem ao Vasco e ele não avisa nem ao próprio empresário do Inestrosa, liga para o Inestrosa diretamente e convence o jogador a atuar pelo Vasco da Gama. A gente viu e a gente sabe que o Fernando Diniz é muito fã do Inestrosa, já falou sobre ele várias vezes, e ele pega o telefone e liga para mudar a cabeça do Inestrosa, que já estava a caminho do Boca Juniors. Malas prontas, passagens inclusive prestes a serem emitidas, e o Fernando Diniz vai lá e consegue, naquele momento ali, convencer o Inestrosa. A partir daquela situação, o Vasco tinha que agir rapidamente. O Fernando Diniz entrou em contato com as pessoas, o Vasco precisava mandar a proposta em 24 horas para o Atlético Nacional e precisava mandar a proposta em 24 horas também para o jogador, colocando tudo que o Vasco tinha de interesse em contratar o Inestrosa. Isso aconteceu. A diretoria trabalhou, a diretoria mandou o contrato para o Atlético Nacional e mandou também o contrato para o jogador. Quando eu dei a notícia bem detalhada, a grande verdade, gente, é que o Vasco já tinha dado o chapéu no Boca Juniors. Não era uma coisa que o Vasco ia tentar dar o chapéu. Quando eu dei a notícia, a troca de documentos entre os clubes já estava acontecendo. O Vasco da Gama já tinha uma proposta aceita, não só por parte do Inestrosa, mas também por parte do Atlético Nacional. Nunca ocorreu, principalmente depois que eu dei a notícia, eu vi muita gente dando crédito, mas também colocando um porém de vai tentar, ou colocando um porém de o jogador vai decidir. Já estava decidido. Já estava decidido. E naquele momento ali, o Inestrosa conseguiu não só aceitar a proposta do Vasco, mas o Atlético Nacional também tinha aceitado uma proposta no valor de 5 milhões de dólares, só que na Colômbia o jogador tem um encargo de 8% mais a comissão do empresário e essa operação inteira chegaria a 8 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, perdão. Chegou a 6 milhões de dólares, o Vasco deixou 20% com o Atlético Nacional, ficou com 80% e agora o Inestrosa está muito, 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 muito próximo de ser o reforço do Vasco da Gama, contrato de 4 anos com mais um renovado. O Inestrosa é uma contratação que já sairia para o Vasco da Gama por conta da saída do Ryan? Não. Ele vai vir com ou sem saída do Ryan. Ele é um jogador que, repito, ele já vinha sendo mapeado há muito tempo. O Fernando Diniz conseguiu colocar isso na cabeça do jogador, de vir para o Vasco. A proposta do Vasco foi melhor para o Atlético Nacional,
foi melhor para o jogador e, repito, não é que o Vasco tentou atravessar o Boca. O Vasco atravessou o Boca em 24 horas. E também não tinha mais esse negócio do jogador pensar em ir para lá ou pensar em vir para cá. Ele já tinha aceitado quando a gente deu a notícia da troca de documentos. Hoje, essa negociação andou ainda mais, os detalhes foram acertados e já há uma previsão de que o Inestrosa possa ter essas passagens emitidas para amanhã, para chegar no Rio de Janeiro e ser o novo jogador do Vasco da Gama. Então, o que eu posso falar para vocês é 95% acertado. Uma assinatura já foi feita, falta uma última assinatura para que emitam as passagens e ele possa viajar. Mas o fato é que o Rinestrosa, como a notícia que a gente deu ontem, já tinha acertado com o Vasco desde ontem, já tinha aceitado todas as negociações. E agora eu vou ouvir do Donan o que ele acha sobre esse jogador, o que ele entende, como esse jogador pode agregar dentro desse elenco do Vasco da Gama, e obviamente ele que já cobriu várias competições sul-americanas também, quando trabalhava na ESPN, e acompanhou bastante o jogador. Dona, qual é o tamanho desse reforço para o Vasco da Gama, o Marino Rinestrosa, 23 anos, ponta colombiano? O Vasco está contratando um dos jogadores mais promissores aqui do mercado sul-americano da posição. Para resumir, é isso. Por isso que eu coloquei no meu Twitter ontem que é uma contratação absurda, porque, assim, para a realidade do Vasco, e a gente tem que ser sincero, o Vasco está dando chapéu no Boca, que é um clube que vai disputar a Libertadores, e o Vasco está ganhando uma disputa contra outros clubes, até brasileiros, que têm um interesse no Rio. Está um projeto a ponto de trazer um jogador desse tamanho que vários clubes brasileiros já quiseram, que vários clubes brasileiros já sondaram. Eu vi torcida do Santos puta com a minha notícia. Eu vi torcida do Fluminense puta com a minha notícia. Torcida do Corinthians, torcida até do Palmeiras, falando, olha lá, o Vasco consegue mapear o mercado melhor do que o Palmeiras. Não estou comparando aqui, o Palmeiras está muito acima do Vasco da Gama. Mas o que eu quero dizer com isso é um jogador de calibre, é um jogador cobiçado e que o projeto de futebol do Vasco da Gama tem conseguido atrair justamente por quê? Porque mostra que é um clube que tem pagado em dia, é um clube que conseguiu chegar numa final da Copa do Brasil. Mal ou bem, vocês podem até achar bobeira, mas a marca Vasco, junto com a Nike também, é uma coisa que chama a atenção do jogador. Quando for falar de CT hoje em dia, antigamente o CT do Vasco tinha goteira, cara. Há um ano o CT do Vasco tinha goteira. E esse ano você vê a melhora que aconteceu dentro do CT do Vasco da Gama, e isso vocês podem ter certeza. Jogador se fala. Você acha que ele não ligou para o Rojas para saber como é que é o Vasco da Gama? Você acha que ele não ligou para o Carlos Andrés Gomes para saber o que é o Vasco da Gama? O próprio Lucas Freitas, que inclusive ele segue no Instagram, que é um jogador que já atuou com ele na base do Palmeiras. No Palmeiras. Enfim, tudo isso se fala. Tudo isso acaba sendo reverberado dentro desses jogadores. Então, acho que o Rinestrosa já é uma boa contratação, uma ótima contratação para o Vasco. E quando a gente fala isso, até Pedrosa, pode falar. Até desculpa te interromper, tem outra coisa também, o torcedor tá doido para gritar é campeão, né? Total. Obviamente. A gente esteve junto lá na final da Copa do Brasil e todo mundo quer gritar é campeão, mas eu acho que assim, o Vasco esportivamente se tornou mais competitivo também na gestão do Pedrinho, cara. Sim. Porque assim, no momento que ele tá conversando com o empresário, com o atleta, falou assim, ó, em 2024 a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil. Ano passado a gente chegou na final. Isso atrai atleta, cara, total, também. Acho que assim, e vou ser sincero, tá? Vou ser sincero. Primeiro, ele estava sendo encarado como o grande reforço do Boca. Estava sendo encarado como o grande reforço do Boca para essa janela. O Vasco chegou lá e deu um chapéu. Eu acho que ele tem uma capacidade maior de se valorizar no Brasil do que no futebol argentino, mesmo sendo Boca. Claro. Ainda mais um time que rende. O Vasco teve o quê? Um dos 5 melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Foi. Na última temporada. Então, assim, eu acho que ele mesmo fez a escolha certa. Sim. Com a vinda para o Vasco. E tem um outro ponto, né, Dona? Assim, ele teve 2 exemplos práticos de que o Vasco da Gama é uma vitrine na América do Sul. Quando o Carlos Cuesta chegou aqui, o Carlos Cuesta estava fora da seleção. Foi o Carlos Cuesta, vestiu a camisa do Vasco da Gama. Tem Copa do Mundo, né? Seleção. E tem Copa do Mundo nesse radar. Tem Copa do Mundo na cabeça desse O Andrés Gomes é seleção também. A mesma coisa. Já tem um Puma Rodrigues aqui que também é seleção. Então, assim... Pedrosa, fala. O Martínez, técnico da seleção portuguesa, está comentando sobre o Nuno Moreira. Perfeito. Não vai para a Copa, tá? Nuno Moreira não vai para a Copa porque a concorrência é absurda.
Mas ele tá numa vitrine, ele tá num clube gigante do futebol brasileiro. Sim, concordo plenamente. E tá aí, a galera tava muito na dúvida ali em relação a Marino Inestrosa, se ele iria vir para o Vasco ou não. E agora está fechado. O colombiano é o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026. O Pedrosa, juntamente ali do Donan, analisaram um pouquinho sobre essa contratação, deixaram bem claro que faltam apenas um documento, era dois, né? Um já foi assinado, falta mais um, e agora é detalhes para que ele possa ter sua passagem emitida. Ainda por cima teve uma ligação do Diniz sendo fundamental para a chegada desse reforço para o Vasco. Muitas pessoas até falam assim, pô, mas o Diniz levava um monte de bagre pro Fluminense, Cruzeiro e tal, mas cara, tá aí Inestrosa chegando na equipe do Vasco com muito aval do Diniz e também passando muito por esse convencimento do técnico para que ele pudesse chegar no Vasco da Gama. Inestrosa é um jogador de muita qualidade, muita força física, acompanhei diversos jogos do Inestrosa e, cara, eu fico imaginando um contra-ataque do Vasco com Inestrosa na direita, Andrés Gomes na esquerda e Brenner na frente. Rapaz, esse time aí vai ficar muito chato, precisaria de umas peças e tudo mais. Se o Cuiabano chegasse, por exemplo, seria mais uma peça interessante no lugar do Piton, e aí, cara, elevaria ainda mais o nível do time do Vasco, mas o Vasco está muito bem servido e com esse jogador vai ser um acréscimo técnico gigantesco para o Gigante da Colina. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!